Então disse Jesus claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Eu quero ler um outro texto aqui, é João capítulo 11, versículo 14, 15, 16. Agora eu vou ler aqui o capítulo 20 de João também. Partindo do 24, a partir do 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Disse-lhes, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste? Tomé, criste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais em que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E como o último versículo, agora nós vamos ler aqui esse foi o capítulo 20, né? Eu parti aqui do 23 até o 31. Agora o 21 aqui, terminando aqui. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. 21, do 1 ao 2, de João, livro de João. Olá, meus amados, em Cristo Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer estar aqui nesse momento, mais uma vez, para falar um pouco da palavra do Senhor. Estamos aqui no Novo Testamento,
falar de Tomé. Com certeza você já ouviu falar de Tomé. Tomé é um discípulo. O significado da palavra Tomé é gêmeos, né? Então ele é chamado de Tomé, o Dídimo. E com certeza Tomé também é um pescador. É um pescador. Tomé faz parte, né? É um privilegiado de fazer parte do ministério de Jesus. E ele esteve presente ali durante os 3 anos de ministério, seguindo, né? Assim como todos os discípulos, né? Deixaram casa, deixaram família, deixaram tudo para seguir Jesus. Tudo, eu sempre digo que tem um propósito de Deus. Todos eles são chamados porque já é o propósito de Deus para que pudesse ser chamado. E naquele momento. Então, cada um tem um papel a cumprir dentro do ministério. E falando de Tomé, Tomé é um personagem que pouco aparece entre os, os discípulos. Mas às vezes que ele aparece é muito importante, é muito significativo. Porque Tomé é um personagem incrédulo? Não. Se ele fosse incrédulo, ele não estaria ali entre, né, os discípulos. Mas ele é um ser humano, como todos nós. Eu até chego a pensar que, de certa forma, eu também me pareço um pouquinho com Tomé. Por quê? Porque Tomé é um sujeito que não acredita em qualquer coisa. Tomé não acredita, né? É um ser humano. Eu, por exemplo, não acredito em qualquer coisa. Eu não acredito se eu não tiver uma certeza absoluta, não adianta. Pode falar, vai falar, eu vou ouvir, mas não sei se eu vou acreditar. Eu tenho de meu direito de acreditar ou não. E até então, Jesus é um profeta, né? Jesus é um profeta. Logo aqui no capítulo 11, Lázaro já estava enterrado, já estava morto, enterrado. E aí Jesus falou, olha, Lázaro dorme. Como é que eu posso acreditar que Lázaro está dormindo? Se já está enterrado, já morreu, já faz dias. Ainda que eu confie tanto em Jesus, né? Ali naquele momento eu estou me colocando dentro da história. Estou me colocando como um lugar de Tomé. Ainda que eu pudesse acreditar em Jesus, confiar, ver os prodígios, os milagres, tudo, mas dizer que Lázaro dorme e que ele vai despertar Lázaro do seu sono. Tomé
Tomé acha isso impossível? Com certeza, tem que ser, porque onde está na história algo tão assim? E Tomé colocando assim os discípulos, vamos, né, com Jesus, vamos todos para morrer, que com certeza seriam apedrejados. Isso é o raciocínio. Mas Tomé está ali, disposto a morrer com Jesus, junto com os discípulos todos, já que todo mundo vai, eu também vou. Eu sou eu vou morrer com o meu mestre. Se formos apedrejados, vamos ser apedrejados. É algo interessante, né? Essa forma de crer. Primeiro eu preciso ver para crer. Olha o que Tomé tá ensinando, né? Ensinando para nós que a gente não deve crer em qualquer coisa. Tem que ter certeza. Por mais que uma pessoa seja de confiança, que fale para você alguma coisa que é absurdo, que você está sabendo que é absurdo, né? Como é absurdo o que Jesus estava dizendo ali naquela hora para ele. E ele não acreditou, mas ele foi junto com Jesus, foi junto com os discípulos, preparado para ser apedrejado. Então eu não vejo Tomé como um cara incrédulo, mas duvidoso. É um cara que não coloca a mão no fogo. Né? Porque às vezes a gente nunca sabe qual é a intenção das pessoas. Muitas vezes alguém pode fazer alguma coisa para você, aparentemente sem nenhuma intenção. Mas lá no futuro, lá, ele já está intencionado lá para o futuro. É interessante a história de Tomé. Tomé, então, né, ele vê as maravilhas de Cristo e quando ele vê também, ao chegar lá, né, Lázaro sair do sepulcro. Eu fico imaginando assim, Tomé ali naquela expectativa de que ia acontecer. Logicamente que para ele seria apedrejamento. Mas quando ele vê Lázaro saindo do sepulcro, é, deve ser um alívio, né? Para quem está numa expectativa negativa, para ele foi algo simplesmente maravilhoso, sem fôlego. Só de eu pensar, eu fico sem fôlego. Agora, quando chega aqui no texto, capítulo 20, né, Jesus faleceu, já morreu, foi sepultado. E aí acontece algo muito interessante nesse texto, porque todos os discípulos estavam reunidos naquele lugar, mas Tomé não estava. Uma coisa que me pergunto muitas vezes nas questões, porque Jesus é Jesus. E sabe da importância de cada discípulo. E sabe que Tomé é um discípulo importante. E Jesus já ressuscitado,
poderia ter esperado Tomé chegar. Por que não? Mas havia um papel muito importante para Tomé. É um recado muito importante que Jesus tinha que dar através de Tomé. Porque quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, e fala assim, puxa, é uma pergunta que a gente quase passa despercebida, a gente não faz. Por que Tomé não estava lá? Na primeira aparição de Jesus. Por que ele não estava? Qual que, qual que é a razão? Por que Jesus não esperou Tomé estar para que todos pudessem estar ali naquele momento? É uma pergunta que muitas vezes a gente não faz. Mas o ensinamento que Jesus queria através de Tomé, conhecendo bem Tomé como ele era, é para nós. É para nós agora. Para nós agora. Eu não conheci Jesus. Eu não andei com Jesus. Eu não vi Jesus. Eu não tive esse privilégio, assim como muitos de nós, todos nós. Mas aqueles que andaram com Jesus, sim. Então, olhando para esse texto, né, capítulo 20, depois de 8 dias que Jesus já tinha ido, apareceu. Não, antes de 8 dias, né? Jesus aparece e aí vai embora. De repente chega Tomé. E todos ali empolgados com aquela aparição de Jesus, todos ali emocionados, felizes. Puxa vida, Jesus ressuscitou. Tomé, Jesus esteve aqui. Tomé, Jesus falou com a gente. Jesus esteve aqui. Tomé, mais uma vez. Não, isso não. Eu não acredito, né? Eu não acredito. Ele disse assim: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu creio. Eu imagino assim que os discípulos todos que estavam empolgados devem ter pensado, Tomé é doido. Tomé, Tomé é louco. Um dia se viu. Não acreditar em nós que estamos, que vimos. Nós vimos Tomé. Jesus esteve aqui. Nada convenceu Tomé. Nada. Eu, eu fico imaginando como que seria, como é que poderia ser, porque não passava pela mente de Tomé que Jesus poderia aparecer. Isso não passava na mente de Tomé. Olha, eu ver os prodígios de Jesus é uma coisa. Aquele prodígio de ressuscitar Lázaro lá dentro do túmulo é uma coisa. Mas Jesus aqui, não, eu não creio. Eu só creio se ele aparece. Por que ele apareceu para vocês e não para mim? Por quê? Eu também deveria ter visto. Por que não me esperou?
Isso, ele chegou até a achar que ele não ia ver, porque Jesus já tinha aparecido, já tinha ido embora. Então ele desafia Jesus. Oito dias depois, está lá todo mundo reunido, Tomé está lá, junto com todos eles. E aí Jesus entra, de portas fechadas. Diz o texto, né, que Jesus entrando e disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Imagina a emoção de ver Jesus passando ali, chegando, depois de tudo que aconteceu, E aí ele olha para Tomé e diz: Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo mas crente. A emoção de Tomé foi tão grande. Ele não precisou tocar em Jesus. Ele creu. E ele, com as palavras, ele responde: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus, olhando para Tomé, ele traz um grande ensinamento para nós. Porque me viste, Tomé, e criste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Todos os discípulos ali, que estavam ali, viram Jesus ressuscitados. Todos. A maioria, né, estavam ali esperando cumprir a palavra que seria, que no terceiro dia ressuscitaria. Mas eles não sabiam que Jesus iria ressuscitar e voltar para provar a sua ressurreição. Porque o anjo disse para Maria Madalena que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles não tinham visto Jesus. E aí, quando essa palavra vem, né? Porque hoje nós estamos aqui e nós cremos em Jesus e nós não vemos Jesus. Então Jesus está dizendo muito mais feliz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas que crerão. Então é muito fácil eu crer. É muito mais fácil eu crer nos milagres e prodígios que Jesus fez, como o de Lázaro. Mas seria muito mais difícil, mas é muito mais difícil crer na ressurreição de Cristo.
que ele voltou, apareceu, ficou ali 40 dias junto com os discípulos, que são testemunho disso. Então Jesus está dizendo que no futuro, muitos vão crer sem ver. Como eu, como você que está aí me assistindo. E ainda muitos virão e que vão crer em Jesus. Olha a mensagem, que profundidade. Simples, tirada de Tomé. Jesus, maravilhoso Jesus, único. Quanto mais eu penso em Jesus, mais eu sinto alegria. Eu sinto uma emoção profunda dentro de mim. Porque quando eu olho para o meu passado, da onde eu saí, para estar aqui pregando a palavra de Deus para você. Sabe por que eu prego? Eu já disse isso em outros vídeos. Não é só porque eu amo a palavra de Deus. Não é só porque eu amo a Deus, a Jesus. Não. É porque eu amo você. E quero que você também creia como eu creio. E até muito mais. E que você se desperte. E também faça o que eu faço. Pregue o Evangelho. Não importa. Hoje nós temos uma ferramenta prática e fácil e que nós podemos transmitir esse amor que nós temos por Cristo e pelo próximo. Mas, porque a palavra de Deus diz que aqueles que dizem que me amam, mas não amam o teu próximo, é mentiroso. Então, quando eu prego a palavra de Deus, é nisso que eu penso. É porque eu amo você. Por isso que eu prego a palavra. Eu amo. Eu não posso esconder o talento que o Senhor me deu. Está guardado aqui dentro de mim como egoísta. Não. Assim como o Senhor crê em mim, eu tenho que contribuir com o reino da glória. Que Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você só tem que crer, ser batizado e, e continuar a semear. Você se tornou um semeador. Tomé, obrigado, Tomé, por esse recado que o Senhor nos deu. Tomé foi martirizado em defesa da palavra de Deus, morto tragicamente por causa do amor do próximo. Essa é a palavra que eu deixo para você, que o Espírito Santo possa continuar falando para você aí dentro do seu coração. Que Deus abençoe sua vida, seus caminhos, seus passos, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus projetos, seu sonho.
continue crendo na palavra de Deus, que ela é o verdadeiro remédio para a nossa vida. Que Deus cure as nossas dúvidas, as nossas indecisões, nossas angústias, solidão, tristeza, mágoa, ressentimento. Que Deus perdoe a nossa vida, porque somos todos pecadores, cheios de defeitos, cheios de maluquice. Que Deus dê força e coragem nessas lutas do dia a dia, para que você vença, para que todos nós possamos vencer. Que Deus abençoe a nossa nação, nosso país, as nossas autoridades. Que Deus abençoe o mundo, todas as, todos os povos, raças, línguas. E que creia nessa palavra que Cristo disse. Bem-aventurado é os que não viram e creram. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.